Vamos discutir um pouquinho sobre isso, turma? Aliás, Bora. Hoje temos suco novo. Carne nova, Olha meu só. querido amigo. Você gosta dos novinhos, né? Quem? Eu? É, você mesmo. A gente interessante na sala é sempre bom. Não é? Que isso, aí me deixa... Léo Grandini. Sem graça. Leonardo Grandini hoje com a gente aqui no Morning Show. Seja bem-vindo, viu, Léo? Obrigado, Eu gente. fico Obrigado. só um pouco preocupado de você estar tão próximo assim do Felipe, Ó, já conhecendo vou, um pouco dele. À esquerda, ó. À esquerda. Você fica à vontade, assim. Carne nova aqui, querido. Graça. Aqui caiu, já era. Aqui É caiu. que nem piranha. Lembra de piranha? Não, Eu lembro, cara. A gente é Eu lembro. É antigo, hein? É velho. Escuta, vou começar por você. Bom dia, Paulinho. Não te dei bom dia ainda. Paulinho, Alfa, aqui, ó. Fê, Pimpão. bom dia, Léo. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulinho. Felipe. Bom dia, Paulo. Eu vou começar por você, buscando entender um pouco essas acusações que foram feitas. Qual que é a gravidade disso? Você vê, você não vê? Fala um pouquinho pra gente. Olha, é evidente, primeiro, bom dia para a nossa audiência, bom dia para todos. É evidente que hoje a eleição está extremamente polarizada. A última Paraná Pesquisas demonstrou um resultado aí favorável ao presidente Lula de 50,2 contra 49,5 do presidente Bolsonaro. Então, é um resultado... Eu deduzo que será a eleição mais apertada desde a redemocratização em 89, direta. Então é evidente que a partir desse momento qualquer tipo de arbitrariedade por veículos de imprensa ou pelo próprio judiciário vai ser abordado e vai ser explorado pelas campanhas eleitorais. Agora, se de fato houve esse tipo de intervenção por parte dessas rádios e desses veículos, especialmente na região Nordeste, que é onde nós sabemos bem que o presidente Lula lidera com folga. Porém, o presidente Bolsonaro ele vem conseguindo diminuir essa margem, ele cresceu levemente nessas últimas semanas na região Nordeste. Eu acredito que isso é preocupante. Isso é ruim para a própria esquerda, inclusive, né? Tentar ganhar a eleição por arbitrariedades, excessos e no tapetão é ruim. É ruim e é péssimo. E é nessa tecla que eu sempre clico. Inclusive, eu sou criticado pela própria esquerda por conta disso. Porque eu acredito que é um equívoco a gente tentar reverter um resultado eleitoral no tapetão. Então, se isso de fato aconteceu, tem que ser apurado e tem que ser visto. Porque é um absurdo. Pô, eu tava achando que você era de esquerda. Eu sou de esquerda, mas eu sou coerente. Muito bem. Olha, muito bem. Eu sou de esquerda, mas eu sou coerente. A gente não tá acostumado Perfeitamente, com isso, todo Léo. mundo concorda aqui, gente. Muito obrigado por vocês terem participado aqui com a gente. Obrigado. Foi ótimo, viu? Foi maravilhoso. Paulinho Figueiredo, deixa eu te falar uma coisa, porque eu vou ser obrigado a jogar uma pimenta aqui, meu. Eu preciso Senão de não dá. pimenta para sobreviver. O ponto é o seguinte, deixa eu trazer aqui. O Fábio Faria e o Fábio Weingarten foram lá e apresentaram um relatório que é inclusive baseado numa empresa, que é a mesma empresa, pelo que eu vi, vocês me corrijam se eu estiver errado, que fazem aquela checagem de direitos autorais, né? Se a rádio usou de alguma forma uma música indevida e tal, é tipo um software bem avançado nesse sentido. Só que qual é o ponto? O ponto é que não há um detalhamento disso. Aí o ministro Alexandre de Moraes falou o seguinte, vocês estão falando aqui, baseado nesse relatório, que tem 154 mil inserções que não foram apresentadas de acordo com o que o relatório diz. Mas quando, onde, quais horários e etc. Ele deu 24 horas para o Fábio Weingarten e para o Fábio Faria apresentarem esse detalhamento e essas provas de que não foram apresentadas. Caso eles não apresentem nessas 24 horas, o Xandão falou que vai abrir um inquérito. A pergunta que eu te faço é o seguinte, e aí? O que vai acontecer? Eles vão apresentar hoje essas outras provas que estão comprovando tudo que eles disseram ou não? Olha, primeiro a gente precisa explicar às pessoas o que está acontecendo com um pouco mais de clareza. Na propaganda eleitoral, quando chega no segundo turno, cada candidato tem direito a metade das inserções de rádio e televisão, da propaganda eleitoral gratuita. São aqueles pequenos spots que aparecem tanto na televisão quanto no rádio. Esse levantamento diz respeito especificamente aos rádios. Então, são pequenos spots, né? 30 segundos, falando, às vezes atacando o Lula, às vezes defendendo algum legado do Bolsonaro e vice-versa. Tinha que ser meio a meio, tá? E isso é assim, as rádios são obrigadas, até por serem uma concessão pública, são obrigadas a exibirem dessa mesma forma.
E assim que sempre aconteceu, até onde se tem notícia, em todas as campanhas eleitorais da história do Brasil. Até onde se tem notícia. A campanha do Jair Bolsonaro começou a suspeitar de que havia uma diferença, de que o número de inserções estava desproporcional. E aí, o que acontece? As mesmas empresas que fazem esse levantamento de direitos autorais, elas também fazem levantamento para verificar se as inserções estão acontecendo para um anunciante qualquer. Gente, que é então, Bolsonaro? digamos assim, falando aqui de um anunciante da Jovem Pan, Lojas 100. Lojas 100 anuncia aqui na Jovem Pan. Ela compra um número de inserções no nosso horário. Para ela verificar se as inserções que ela está fazendo em todas as rádios que ela coloca no Brasil, e emissoras que ela coloca no Brasil, ela pode contratar uma auditoria que verifica, que faz essa verificação. E é uma coisa quase que automatizada, é uma coisa muito, muito natural que seja feita. E a campanha do Jair Bolsonaro contratou uma, e ao que eles reportam, e eu ainda não tive acesso a essa segunda, eles contrataram uma segunda auditoria. E o que esses números levantaram, Paulo? Eu vou trazer alguns aqui, porque eles falaram da região Nordeste, né, onde a campanha do Jair Bolsonaro teve 18,4 menos inserções num determinado período. Né, estão falando aí de 2 semanas. Mas eu peguei os outros números, e os outros números são mais assustadores. No Norte, a diferença foi um pouquinho menos, 15,84%. E eu estou aqui com um dos anexos apresentados na petição pela campanha do Jair Bolsonaro. Na região Sudeste, né, região onde fica Rio de Janeiro, São Paulo, a região mais populosa do Brasil, a diferença foi de 21,9% mais inserções na campanha do PT. Na região Centro-Oeste, região onde o Jair Bolsonaro é muito forte, região agro, 25,91% a mais de inserções para a campanha do PT. Na região Sul, 15,8%. E no Brasil como um todo, 18,24%, por isso que chegamos a esse número de 154 mil inserções a menos. Estamos falando de 154 mil inserções a menos na campanha do Bolsonaro. Esses são os números do relatório. Eu li a peça que foi apresentada ao Alexandre de Moraes. Não é uma peça extremamente extensa, mas também não é uma peça muito curta. É uma peça que relata basicamente todos os fatos ao longo de 7 páginas. Estamos falando de uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Quando a peça é apresentada, o que está acontecendo? Isso é uma campanha política que está virando e falando o seguinte: socorro polícia, eu estou sendo roubado. Né? É esse o papel que o Tribunal Superior Eleitoral deveria se prestar. Socorro polícia, eu estou sendo roubado. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, aquele que diz que audita até as nossas urnas, é que deveria estar auditando esse processo. E não estava. Em vez do tribunal olhar e falar assim: opa, peraí, alguém está se queixando aqui. Me dê 48 horas para que nós possamos fazer uma análise e submeta os documentos que você tiver. Não. A polícia vira e fica do lado do bandido. E fala: não. Olha aqui, você está chamando a polícia, mas no final das contas, eu quero que você me apresente mais provas contra esse bandido aqui, que você está dizendo que cometeu o crime com você. E se você não apresentar em 24 horas, eu vou prender você. Esse Alexandre de Moraes é o mesmo Alexandre de Moraes que mandou fazer bloqueio de contas e busca e apreensão na casa de empresários gigantescos do Brasil com base em uma notícia de jornal. Sim. Com base de print de WhatsApp. Mas não ficou satisfeito com o relatório feito por uma empresa idônea, apresentado por um escritório de advocacia renomado, por uma empresa idônea, de uma campanha que está dizendo: eu estou sendo roubado, vocês apurem, isso é trabalho de vocês. Não sou nem eu que tenho que fazer essa apresentação, são vocês que têm que apresentar esses dados. Eu estou queixando que eu estou sendo vítima. Vocês que avaliem se eu estou sendo vítima ou não. Ô, Paulinho, não obstante, sabe que eu... não obstante, a campanha do Jair Bolsonaro, segundo o que eu falei, apurei, com os integrantes da campanha, estaria apresentando hoje, agora já deve ter apresentado por volta de 10 horas da manhã, estariam apresentando as 5.000 páginas do relatório que comprovam essa verdadeira fraude que estaria acontecendo nas eleições brasileiras. Ô, Paulinho, eu não estou acostumado com o que o Léo fez aqui,
E aí, Léo, assim fica difícil de eu trabalhar. Se você resolver ser coerente, já vai ficar complicado. Sim. Não, hoje quem é o comunista sou eu. Só um minuto. Paulinho, comunista, vai falar agora. Alguém incoerente no programa. Só um minuto. Em nome sempre da coerência, eu sei que você é um cara extremamente coerente. O devido processo legal exige o ônus da prova baseado em quem? Em quem acusa. No acusador, é claro. Sim. Então, claro. Então como é que você quer jogar para o Tribunal Superior Eleitoral a responsabilidade de elaborar provas? Não faz o menor sentido isso. Quem investiga indício de crime é a polícia, é o órgão policial, é a autoridade policial. Não, mas quem está dizendo que foi de alguma forma fraudado, e eu não estou questionando, viu, a acusação, meu ponto não é esse. Eu acho que pode ter havido sim, vamos investigar. Só que se no momento você diz que você foi fraudado, que você foi roubado, de alguma forma você precisa apresentar as provas disso. É só isso. Mas foram apresentadas. Ainda não. As provas foram apresentadas. Ainda não. Foram? Foi apresentado apenas um relatório. Aí o relatório dizendo que, olha, 154 mil. Falta muito mais do que isso. Vamos aprofundar. Só que quem está acusando precisa apresentar a prova. Esse é o devido processo legal brasileiro. Até porque, Paulo, esse conjunto probatório, em termos de indícios, ele não é prático no Brasil, né? O Reino Unido tem essa filosofia, os Estados Unidos têm essa filosofia, mas no Brasil precisa ter prova material, objetiva, concreta. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente. É evidente que caso haja e o jurídico do presidente Bolsonaro consiga comprovar, ok, ótimo, maravilha. Agora, o ônus da prova cabe a eles, concordo plenamente. Mas espera um pouquinho. Então, quer dizer, eu fico doente, eu vou no médico, o médico fala assim, se examina você mesmo e o que você descobrir, você volta aqui pra gente poder. Ou então, eu sou assaltado, eu vou numa delegacia e aí o delegado vira e fala o seguinte pra mim, olha, vai então você fazer então a investigação. Exatamente isso. Quando você conseguir chegar no bandido, você volta aqui e me avisa. Sei lá. É exatamente mas isso. Esse é o Código Penal brasileiro. Sim, isso não é o Paulo que está dizendo. Não, eu sei perfeitamente. É a lei. Mas é capenga, né? É capenga. Aí podemos discutir mas é capenga. Aí leva ao Congresso. Eu só acho o seguinte, eu acho que se isso realmente for comprovado em absolutamente tudo, todas as instâncias, enfim, cabe a eles também investigarem, simplesmente estão cuspindo na nossa cara. Cuspindo e rasgando a democracia brasileira. Eu acredito dessa forma, sabe? Porque não é justo, na última semana de campanha, aconteceu, então, vir um levantamento como esse de 154 mil inserções bloqueadas aí e infelizmente, trazendo aí esses números. Eu acho que, assim, é um ato extremamente perigoso, porque a partir do momento que você vem com uma denúncia como essa, que nem o ministro ontem, Fábio Faria, trouxe essas informações, vai ter que realmente provar. Mas eu também acredito que, na regra de ministro, ou então na posição de ministro, ele jamais também tomaria uma atitude precipitada se ele não tivesse munido de informação. Então, e eu acredito sim que hoje isso vai dar pano para manga, viu? Muito bem. Léo, quer finalizar? Paulinho, por favor. Eu queria botar só a bola no chão aqui num quesito. Não é que não foi apresentada uma petição com provas. O anexo, que é o relatório da consultoria, está incluído na petição. Não tem brinde hoje. O relatório da consultoria está incluído na petição. Inclusive é uma prova pericial. O que a campanha vai fazer hoje às 10 horas da manhã, ou está fazendo, fez agora às 10 horas da manhã, eu confesso que eu estava no ar e não verifiquei se fez, mas é a apresentação dos dados brutos das 5.000 páginas detalhando uma a uma o que foi feito. Isso é só cala a boca. Cala a boca. Cala a boca e faz o seu trabalho. Porque o Xandão é pago para isso. O Xandão é pago por nós contribuintes para isso. Esse é eu volto a dizer. Claro que o ônus da prova está em quem acusa. Mas a investigação do crime é feita pela autoridade policial, como o Felipe bem disse. Você não pode, inclusive você não deveria ter acesso a câmeras de segurança, etc. O processo de investigação é feito pela autoridade e não pela vítima. Existe essa diferença. A vítima, ela apresenta os indícios. E a autoridade policial coleta e verifica se houve, de fato, a ocorrência de um crime. E aqui a gente está falando de fraude eleitoral. Ora, onde é que estão os ministros do STE que não viram isso? Do TSE que não viram isso? Estão dormindo? Sabe o que eles estão fazendo?
censurando emissora de rádio, censurando televisão, apagando post no Twitter, mandando prender velhinho de 70 anos com Polícia Federal na casa deles. É isso que esses caras estão fazendo. Agora, esses são os mesmos que garantem a integridade do sistema eleitoral brasileiro? Incompetentes. Absolutamente incompetentes. Incompetentes nas suas funções. Isso deveria ser verificado por eles. Agora, vai ser apresentado. O que eles fazem? A pachorra, Paulo Matias. Você quer saber qual é a pachorra? A pachorra é você apresentar um indício de crime e sofrer uma ameaça na resposta do juiz. Esse sujeito é tão parcial que ele não tem condições de conduzir o processo eleitoral brasileiro, porque ele comete uma ameaça na própria decisão, no próprio despacho. Em vez dele dizer o seguinte, olha, a denúncia que vocês fazem é grave, nós como autoridade vamos verificar os fatos que estão ocorrendo, e vocês, por favor, nós vamos verificar, nos dê tempo para que nós verifiquemos o que está acontecendo, e aí nós vamos apresentar, por favor, apresentem todas as provas que vocês tiverem, mais detalhamentos para ajudar no nosso processo de elucidação. É isso que uma autoridade policial deveria fazer. Mas não, ele faz uma ameaça. Ele faz uma ameaça gravíssima à campanha de Jair Bolsonaro. Eu volto a dizer, esse é o mesmo sujeito. Esse é o mesmo sujeito que manda a Polícia Federal na casa do Roberto Jefferson só porque ele xingou a Carmen Lúcia. Esse é o mesmo sujeito que manda bloquear a conta de empresário por causa de matéria de jornal. Sabe o que deveria ter feito a campanha do presidente? Deveria ter vazado esse relatório para a Folha, e aí eu duvido que a Folha tivesse publicado, porque aí com reportagem da Folha o Alexandre de Moraes age. Relatório de consultoria independente, não. Mas reportagem da Folha e print de WhatsApp, aí tá valendo pra caramba. O Léo, vamos voltar pra treta das rádios, certo? Afinal de contas, inserções talvez não tenham sido veiculadas. Você quer 1 hora, Vini? Eu dou pra você 10 horas e 29 minutos agora. Pronto. Ficou ruim esse negócio eu dou pra você, mas tudo bem. Vamos lá, o Léo, por favor. Não, treta nenhuma. Agora, eu e o Paulo estamos tendo um debate civilizado. Não. O que você está fazendo aqui, meu querido, é para verificar quem concorda mais, quem discorda. Então, vamos lá. Brincadeiras à parte. É o que acontece. Eu acho que é um debate estritamente jurídico. Por isso, essa é a minha opinião a respeito desse assunto em específico. O ônus da prova, como bem disse o Paulo Matias, é daquele que acusa. Portanto, é não só do ministro das Comunicações, Fábio Faria, mas do jurídico, do presidente Jair Messias Bolsonaro, bem como nessa situação o Supremo Tribunal Federal, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, agiram de forma correta em relação a esse caso. Aí a minha discordância com Paulo Figueiredo, quando disse que houve uma ameaça por parte do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo ao Fábio Faria e ao presidente Bolsonaro. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Ele questionou, ele falou o seguinte, olha, você está fazendo uma acusação séria, gravíssima, às vésperas do segundo turno, que é no dia 30. Pois bem, apresente as provas, não só um conjunto probatório de indícios, né? Mas provas objetivas, provas materiais que realmente mostrem que houve, essa manipulação por questões estritamente eleitorais. Pois bem, aí é uma questão. Mas, Léo, você acha mesmo que um ministro das comunicações iria levantar talvez, ou ser irresponsável, leviano ao ponto de levantar essa dúvida numa reta final de uma campanha com 154 mil inserções que foram praticamente roubadas, tiradas de cena? Ele é o ministro da comunicação. Infelizmente eu acho. Eu acho aí de todas as partes. A gente vê arbitrariedades, excessos e palavras ao Léo sem nenhum tipo de prova. A última semana sempre a pior de todas. Sem nenhum tipo de prova, Parece Paulo. tudo na última semana. Nenhum tipo de prova, né? Sem nenhum tipo de prova. E de todas as campanhas eleitorais. Eu tô com a decisão aqui na tela, Léo. Eu queria ouvir a tua opinião também. Claro. Eu vou ler aqui. Os fatos narrados na petição inicial não foram acompanhados de qualquer provas ou documento sério. Como assim? O relatório da consultoria, da auditoria tá anexado. Como assim, documento sério? Alguém botou uma foto de palhacinhos dançando, um sticker da Peppa Pig? Como é que é isso? Que não é, você diz que um documento apresentado por uma parte não é sério. Isso é um juiz imparcial? Aí diz assim, limitando-se o representante a juntar um suposto e apócrifo relatório de vinculações de rádio. Como suposto? Está assinado pela consultoria. E como apócrifo? Ora, apócrifo
é aquilo que não tem autor. E tem autor. O Paulo Matias acabou de dizer o nome aqui da empresa. Não, eu nem Como falei. assim, Eu falei que era aquela mesma empresa que faz tudo os bem, Paulo, uma direitos consultoria autorais. privada que foi acionada pela campanha do presidente Bolsonaro. Mas, então Mas o que não o é ministro apócrifo? Alexandre de Moraes está solicitando, Vamos separar, Léo. é algo mais robusto, só isso, que prove de forma mais robusta, a fim de que possa ser investigado. Léo, mas isso não pode, Léo, porque não pode dizer que o documento não é sério e nem que é apócrifo. Mentira do ministro. Mentira. Suposto e apócrifo? Suposto e como apócrifo? Como apócrifo? A imprensa inteira sabe do relatório. Sim, ou seja, ele coloca em xeque a própria credibilidade do instituto que fez, entendeu? Claro. Existe. Pode ser vítima de um processo. Agora, isso simplesmente não saiu da boca do Alexandre, do Fábio Faria. Isso foi assinado por uma empresa. Não, sim, uma consultoria. Mas a minha avaliação nesse sentido... Duas. A minha avaliação é que o ministro Alexandre de Moraes ele está demandando algo mais robusto. Ponto. Agora, mas o que é mais robusto? Eu sei o que é mais robusto. O que é mais robusto? Mais robusto é o seguinte: se você faz um relatório dizendo o seguinte, o presidente da República deixou de ter inserções em 154 mil momentos diferentes. Qual é o próximo passo disso? Que eu acho que não deveria nem ter sido o próximo passo. Eu acho que isso deveria ter sido apresentado junto. Que dia, que hora, qual é a detalhado, que foi. Você diz? Mas é óbvio. Senão eu posso pegar aqui e falar, eu tenho um relatório aqui que 200 mil pessoas deixaram de assistir a onda. Ah, tudo bem, mas onde é que está isso? Não, eu comprovo isso daqui, aqui. É isso. E a própria empresa, Paulo, perde credibilidade endossando e assinando algo totalmente leviano. E outra, uma semana do resultado eleitoral, a gente precisa apresentar questões que sejam consistentes. Eu absolutamente não estou descredibilizando a denúncia, tá? Meu ponto não é isso. Talvez possa ter acontecido. Acho que a gente tem que apurar, acho que a gente tem que investigar isso. Mas quem está acusando precisa apresentar. E trazer... Não tem jeito. Não, Paulo Matias. Precisa, claro que precisa. Você abre um inquérito. Não, Paulo. Não precisa. Você só abre um inquérito baseado em algum tipo de fato. Você não pode abrir um inquérito baseado num relatório X. E a própria consultoria perde credibilidade. Você é um cara super coerente nisso. Você é um cara que defende o devido processo legal aqui. Você sabe, e eu não estou defendendo o Alexandre de Moraes. Eu estou defendendo o seguinte: nós precisamos ser coerentes aqui. Sim. Não dá pra... E a consultoria, chegar Paulo, e falar, vamos, botar tudo de ponta cabeça. A terminologia que o Alexandre de Moraes utilizou talvez não seja ideal. Agora, eu entendo... Não seja ideal, não. Vamos ser mentirosos. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 35 minutos para vocês que chegaram agora. Qual que é a treta aqui? A treta, é a treta de ontem, não é mais a treta de domingo. A gente atualiza aqui. Aperta o F5, já vem coisa nova, certo, Filipão? Ontem, o ministro Fábio Faria, ministro das Comunicações, e o secretário Fábio Weingarten apresentaram uma denúncia dizendo que 154 mil inserções foram deixadas de irem para o ar, deixadas de serem veiculadas por emissoras de rádio do Nordeste. A gente está discutindo aqui justamente a reação do TSE, enfim. Quem que estava com a palavra? Perdão. Eu estava finalizando. Assim, mais uma vez, essa questão de terminologia que o ministro Alexandre de Moraes utilizou, esses adjetivos em relação ao teor do relatório. Porque, de fato, é um relatório que não tem embasamento, não tem prova. E isso perde credibilidade da consultoria, da empresa, quando endossa, quando assina, quando ratifica algo assim, que não tem base, que se sustente. Então, mais uma vez, eu acredito que a denúncia é válida, tá? Tanto da campanha do presidente Bolsonaro quanto da parte da campanha do presidente Lula. Denúncias são válidas e todos nós esperávamos nessa reta final, nessa última semana pré-segundo turno. Agora, uma denúncia séria começa porque é algo sério. Demanda, como o próprio Paulo Matias trouxe, em que momento, onde, quando, por quem, não simplesmente jogar números, soltar números e olha, teve uma redução de tanto, mas quando, com base no quê, qual que foi o intuito, Eu acredito que seja isso que o ministro Alexandre de Moraes demande ao dizer isso nos autos. Eu já vou virar comunista, eu já estou até vendo. Fala, Paulinho. Não, olha só. Eu, como eu sempre digo, sou defensor do devido processo legal. Só que o que está acontecendo aqui não é simplesmente que alguém fez uma denúncia baseada em nada.
como tantas denúncias, por exemplo, que o Randolfo Rodrigues apresenta no STF são aceitas, como as denúncias que foram feitas contra os empresários e geraram bloqueio de conta e busca e apreensão na casa deles, e o Supremo Tribunal Federal, mesmo Alexandre de Moraes, aceitou com base numa reportagem da Folha de São Paulo. Não é esse um caso. O caso em tela é que a campanha do Jair Bolsonaro contratou 2 consultorias e uma delas, o relatório está em anexo à petição. Está aqui. Se você abrir o processo, você vai ver que está lá como anexo o relatório da petição. E aí você diz o seguinte, as pessoas têm que estar um pouco familiarizadas com como funciona o processo. Prova pericial vale o laudo do perito. É o suficiente para que, ao menos, se abrisse um inquérito. Porque sim, Paulo Matias, você tem razão. Isso não é o suficiente para a condenação. Eu não estou dizendo que é o suficiente para a condenação. Eu estou dizendo que é o suficiente para a abertura de um inquérito célere. Porque quem comeu mosca nesse processo foi o TSE. Ora, a auditoria disso, a verificação disso é do TSE, é responsabilidade deles. Não é da campanha. Campanha do Bolsonaro, se não... E se a campanha do Bolsonaro não tivesse contratado essa auditoria? Essas auditorias. E aí? Nós íamos ter um candidato disputando as regras eleitorais, disputando as eleições de forma fraudadas. Sim, e principalmente, e levando em consideração também, Paulo Matias, que a maioria deles no Nordeste, principalmente na Bahia, onde nós sabemos que é capitaneada aí toda a região do Nordeste também pelos partidos dos trabalhadores. Uma única coisa, eu super estou disposto a entender a denúncia e se realmente tiver acontecido, o TSE tem que agir, porque isso é uma sabotagem clara. Agora, quais emissoras, data, horário, onde é que rolou tudo isso? Não dá pra gente soltar 154, foram 154, mas onde? Como é que chegou nesse dado? É isso que precisa se apresentar. Sim, concordo. Por que o TSE não verifica no inquérito? É para isso que serve inquérito. Talvez os dados do TSE não batam com a auditoria e o indício de crime haja assim mesmo. Quem tem o trabalho de fiscalização, essa porcaria chamada Tribunal Superior Eleitoral, essa jabuticaba brasileira, custa uma fortuna aos contribuintes e são pagos só para isso. Mas, só para fiscalizar o papel. Paulinho, meu ponto só é o seguinte, como é que chegaram em 154 mil? Significa que alguém contou... relatório da mesma empresa que significa que alguém contou. Isso precisa ser apresentado. É só isso. Está em anexo. Não foi apresentado ainda quais são os horários, quais foram as emissoras, em que dias. Como é que chegou em 154, Paulinho? Esse relatório pericial vale a palavra do perito. Então nós vamos basear em palavra. Entendi, não. Mas aí eu sou contra isso. Mas o Paulo, porque aí o Lula amanhã pode chegar e falar que foram 170 que não foram veiculados. Então a gente vai acreditar na palavra do outro. É por isso que você tem um juiz. E é por isso que você tem um juiz. E eu não estou dizendo que tem que haver condenação. Eu estou dizendo que tem que haver investigação, inquérito. É para isso que esses caras estão lá. E não para dizer o seguinte, eu vou ler o texto aqui. Tal fato, quando ele diz a não apresentação... E aí o juiz, no seu próprio despacho, chama o documento de não sério, apócrifo, apesar de ser sério, e não apócrifo, com autoria, e ele diz assim, tal fato é extremamente grave, pois a coligação requerente aponta suposta fraude eleitoral com base eleitoral sem base documental alguma. Ora, como sem base documental alguma? O que em tese... Ou seja, apresentar isso com base no relatório da auditoria... poderá caracterizar crime eleitoral dos autores, se constatada a motivação de tumultuar o pleito eleitoral em sua última semana. O juiz já enseja o objetivo da apresentação e faz uma ameaça, dizendo, eu acho que você está tentando tumultuar o processo aqui eleitoral na última semana. Se isso acontecer, é crime eleitoral dos autores. Ou seja, você chama a polícia e a polícia vira e fala assim, cadê as tuas provas contra o bandido? Sim. Eu falo assim, eu quero que você investigue se é autoridade policial. Tá aqui o que eu tenho, a câmera de segurança da minha casa. Depois você faz entrevista, investigação, inquérito, pergunta. Para isso que serve inquérito, Vamos aguardar os próximos passos dessa história.